o nosso Deus. Bom dia, irmãos. Todos sejam encontrados na graça do Senhor, na presença do nosso Deus, né? Nós estaremos falando nesta manhã dentro daquela perspectiva do nosso tema geral, né? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. E semana passada já começamos também a falar sobre a questão da nossa devoção, falando sobre salmos. Hoje vou estar falando sobre a prática da oração. Então nós vamos estar conversando sobre esse tema. Convido você então a abrir no Salmo de número 66, 18 a 20. Amém? Todos acharam aí? Os irmãos que estão em casa também estejam aí fazendo a leitura juntamente conosco, o Salmo de número 66, verso 18 a 20. Vamos ler junto? Vamos lá? Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Tem um cântico nesses salmos. Quem conhece? Quem conhece? Só minha esposa conhece? Então, vamos tentar fazer um dueto aqui. Vem aqui no microfone aqui. Vamos tentar cantar um cântico aqui que fala sobre isso. Apenas o verso de número 20. Tá? Apenas o verso 20, que diz assim. Vamos lá? Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Repete. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, e nem afasta de mim a sua graça. Pois me tem ouvido e tem me atendido. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem afasta de mim a sua graça. Podemos cantar agora todos juntos aí? Você soltar um pouquinho mais a voz? Não, fica aí, irmão. Fica aí, ajuda aí. Vamos lá, pode não. Vamos lá, então. A segunda parte, então, não é como está escrito. Tem uma diferença, né? Pois me tem ouvido e tem me atendido, né? Porque ele fala aqui no verso 19, entretanto, Deus me tem ouvido e tem me atendido a voz da oração. Apenas, pois me tem ouvido e tem me atendido, aí a gente volta para a parte inicial. Vamos lá? Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. De novo. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, e nem afasta de mim a sua graça. Pois me tem ouvido, e tem me atendido, e tem me atendido. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem afasta de mim a sua graça. Amém. Senhor Deus, nós de fato podemos dizer que o Senhor tem nos atendido. Muitas vezes não é do jeito que nós gostaríamos, porque a nossa vontade não é tão perfeita quanto a tua. Ó Deus, mas nós queremos agradecer porque podemos ter a quem recorrer, ó Deus, nas horas de gratidão, nas horas de dificuldade, tribulações, no aperto, na angústia. E o Senhor é esse Deus a quem recorremos. E nós, ó Deus, podemos conversar com o Senhor por meio da oração. Ó Deus, nós agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá, ó Deus, de falarmos com o Senhor livremente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nos ensine mais e mais da Tua Palavra,
tal qual os discípulos suplicaram ao Senhor Jesus: ensina-nos a orar. Ó Deus, perdoa-nos se não temos orado tanto quanto deveríamos. Perdoa se temos interrompido nossas conversas com o Senhor com tantas distrações, mas ajuda-nos, ó Deus, a corrigir isso em nossas vidas. Ó Deus, pela palavra do Senhor, traga luz ao nosso coração nesta manhã, os que estão no templo, os que estão em casa, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, cuidado com a devoção, a prática da oração. Quem tem termômetro em casa aí? Termômetro, temperatura, pouca gente tem, alguns têm, né? Para que serve termômetro? Para medir a temperatura corporal, e principalmente nesses dias de pandemia, todos nós aí estamos expostos à situação da circulação do vírus, e muitos ficam até atentos se é uma gripe, se foi contaminado ou não, e um dos sintomas é febre. E quando você vai, então, fazer o uso do termômetro, é para saber como é que está a sua temperatura corporal. Acima de 37,5 já complica, né? Acima desse, já em um estado febril, e aí uma temperatura alta pode chegar a um estado crítico, inclusive de morte. Irmãos, oração é um termômetro. Quanto a gente tem dado valor para a oração? Parece algo simples, mas o que nós temos que entender é que muitas vezes nós erramos nos fundamentos, como um jogador de futebol erra nos fundamentos da prática esportiva, como às vezes dentro de casa, no ato de cozinhar, a gente esbarra em alguma situação que pode errar na dose da mão, do sal, do açúcar, do óleo, da farinha. E quando a gente despreza os fundamentos, os princípios que são regradores para que aquilo aconteça de maneira normal e tranquila, quando nós erramos a mão ou quando nós perdemos princípios do fundamento, certamente vai dar problema. E eu vou dizer para você que é bem provável que muitos de nós tenham errado no fundamento oração. E nós precisamos entender o quanto nós precisamos encontrar esse caminho de volta. E encontrar o caminho de volta é corrigir isso e, analisando através desse termômetro da nossa conversa, da nossa devoção, repararmos isso, porque se nós não oramos, nós não conversamos com aquele que é o nosso Criador, com aquele que é o amado da nossa alma. Portanto, falar sobre esse assunto é de grande importância. Oração, irmãos, parece até uma loucura. Porque como pode o homem comunicar-se com um Deus que a gente chama de transcendente? Como é que você e eu, como seres humanos pecadores, podemos nos comunicar com um Deus grandioso e que num contexto de Via Láctea, aí, que nós temos a ideia de mais de 100 bilhões de estrelas, mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, e dentre esses 7 bilhões, cerca de 2 bilhões aí são cristãos. Como é que esse Deus pode, lá do mais altos céus, olhar aqui para a terra e me enxergar você e te ouvir diante de tantas petições, de tantos indivíduos, de tantos cenários os quais esse Deus tem que cuidar? Queridos, é algo surpreendente quando nós olhamos para o nosso Deus em relação à prática da oração. E como Ele quer que nós nos aproximemos dEle. Quando nós observamos essa questão, irmãos, nós vamos entender o que Tiago vai nos ensinar acerca dessa aproximação nossa com Deus. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Tiago nos ensina isso. Então, nós precisamos considerar realmente a questão da prática da oração. Tá? Oração, irmãos, envolve algo surpreendente, que nós precisamos estar atentos. A oração, segundo João Crisóstomo, um grande pregador dos idos dos primeiros séculos, ele disse o seguinte: nada se compara à oração, ela torna possível o que é impossível. Ela torna fácil aquilo que é difícil. E é impossível que
caia em pecado alguém que ora. Olha só, a fala dele é impressionante. Ele diz assim, olha, por meio da oração torna possível aquilo que é impossível. Torna fácil aquilo que é difícil. E ele diz ainda que é improvável que entre numa vida de pecado, em colisão com a vontade de Deus, alguém que ora. Porque oração é aproximação nossa com Deus. E o quanto nós precisamos entender a necessidade dessa aproximação nesses últimos dias. Porque na reta final, irmãos, é você e Deus. Nós estamos enxergando muitas pessoas aí expostas à condição da questão da doença, da Covid, e que na reta final é o indivíduo e Deus. E agora, é fato que ele tem por trás, se é alguém que está cercado de pessoas que falam com Deus, que oram a Deus, está cercado de oração, mas na reta final é você e Deus. E aí o quanto nós estamos nos envolvendo com oração, tanto quanto seja necessário, para fortalecer a nossa comunhão para essa reta final. Lembre-se daquilo que o Senhor Jesus disse, louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Tá? Então, irmãos, oração envolve alguns aspectos que nos faz pensar aqui. A oração, a prática da oração é o instrumento pelo qual nós confessamos duas coisas ao mesmo tempo: a estreiteza de nossos recursos e a extrema largueza dos recursos do poder e do amor de Deus. Pela oração, reconhecemos as nossas limitações, as nossas fragilidades, mas pela oração, a grandiosidade da graça, o oceano do amor e da compaixão e do favor de Deus. E aí, nós precisamos entender que ela tem alguns resultados. A oração traz resultados tremendos, dentre eles, resultados psicológicos, dentro da psique, da alma humana. A oração, ela traz benefícios surpreendentes. Por meio da oração, você pode superar a tensão, a ansiedade, a angústia, certos tipos de depressão, o sentimento de culpa e outros estados emocionais desagradáveis. Quando você para orar em circunstâncias de dificuldade, em circunstâncias estressoras, em circunstâncias angustiosas, quando nós paramos para orar, aquilo traz um efeito benéfico para a nossa alma. Acalma a alma, acalma o nosso coração nesse efeito psicológico que a oportunidade de orar nos traz. Quando nós temos o apóstolo Paulo falando à igreja de Filipos, Paulo fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque ele sabe que a nossa ansiedade, ela apressa aquilo que não deve ser apressado, ela antecipa aquilo que não deve ser antecipado. E aí nós temos as Escrituras nos ensinando por meio de Paulo: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus pela súplica e pela oração as vossas petições, por meio da oração. Porque a oração acalma a alma. Então, quando você não ora, quando você não tem essa prática de oração, pode ter certeza que você vai ser uma pessoa extremamente estressada, angustiada, e que não vai tomar posse de um benefício espiritual que traz como recurso esse acalmar da alma de cada um de nós, desse benefício psicológico que a oração traz. A oração, irmãos, não é um absoluto esforço de concentração para chegar ao vazio mental. Tipo assim, olha, eu vou orar para a minha cabeça ficar vazia. Não é isso. A oração também não é para que você chegue no estado, como se fala, no estado de nirvana, estado alfa. Não é isso. Como se ignorasse a realidade que está à sua volta. Não é isso. A oração é uma conversa com o onipotente Deus, e através dessa conversa você se aproxima e esse Deus te acalma, abranda a sua alma. Oração tem resultados espirituais. Oração força o exercício da piedade e da disciplina pessoal. Ajusta o homem aos padrões da fé e de comportamento. O esquema é muito simples. Você ora porque precisa de quem?
de Deus. Mas, para ser ouvido, é necessário que você esteja comparecendo diante de Deus com as mãos limpas. Não tem como você chegar para Deus em oração com as suas mãos sujas. É por isso que um dos pré-requisitos para que a gente se aproxime de maneira saudável é reconhecer as nossas limitações e, sobretudo, confessando os nossos pecados diante de Deus. A oração, irmãos, bem-sucedida é de uma estreita união nossa com Deus por meio de Jesus Cristo. É por isso que Jesus Cristo nos ensina, se nós permanecermos na sua palavra, Ele permanecerá em nós. E o quanto nós temos desprezado a vida de oração. O apóstolo Pedro, ele chega a falar na sua epístola, capítulo de número 3, verso de número 7, ele diz assim, que o quanto é importante nós termos cuidado com a oração, porque numa relação conjugal, se o casal não estiver em comunhão, sabe o que vai acontecer? Deus não vai ouvir as orações. Confere aí. Vamos ler lá? 1 Pedro capítulo 3, verso 7. 1 Pedro 3, 7. O apóstolo Pedro, ele vai dizer assim, vamos ler juntos aqui. Aí ele fala de maridos, mas nós podemos englobar esposa e esposo. Tá? Vamos ler junto? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, com parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois justamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam. Casamento que o negócio está complicado, não tem comunicação, não tem comunhão, tem briga no meio, e cada um apresenta diante de Deus as suas orações, a Bíblia está dizendo que Deus o quê? Não escuta. E nós encerramos o mês do lar, e o quanto nós precisamos recuperar esse princípio dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, em algum momento de estarmos orando juntos. A importância, irmãos, disso na vida conjugal. Nós podemos observar que Jacó foi alguém que, antes de buscar a reconciliação com seu irmão Esaú, você se lembra que lá em Gênesis capítulo de número 32, Jacó estava no vale de Jaboque. E naquele momento Jacó teve que reconhecer diante de Deus, Deus, eu sou usurpador. E Deus teve que quebrantar e quebrar o coração de Jacó, tocá-lo na articulação da coxa, e só depois disso Jacó vai se encontrar com seu irmão, uma vez que, depois que Jacó havia tirado ou roubado o direito de primogenitura do irmão através daquele prato de lentilha, enganado o próprio irmão, 20 anos de conflito houveram. Enquanto Jacó não reconheceu o seu erro, enquanto Jacó não busca a Deus em oração, o problema não é resolvido. Jacó tem que ter um encontro com Deus, e aquele encontro ele fala, Senhor, não te deixarei enquanto não me abençoares. E Deus o abençoou. Depois daquilo, 20 anos depois, Jacó agora vai encontrar-se com seu irmão, com medo, mas ele estava agora coberto de oração. Vejam, irmãos, a importância da oração. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração e nem afasta de mim a sua graça. E aí, desses resultados, em termos de atendimento, irmãos, Deus responde às orações de seus filhos, não necessariamente como pedimos, mas a seu modo, de acordo com a sua soberana vontade. Ele é poderoso para não poucas vezes, fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios capítulo de número 3, 20 fala isso. Então, Deus é infinito para atender os nossos pedidos, não como o gênio da lâmpada, não como um Papai Noel bonachão, que está com um saco cheio de presentes para nos oferecer. Não, mas nosso Deus é gracioso.
E é por isso que Tiago nos ensina acerca disso, é por isso que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 7, pedi, pedi, e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis, pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra. Parece-me, irmãos, então, que nós estamos negligenciando um grande privilégio, um grande meio de graça de nos aproximarmos de Deus. Nós temos dito o quanto nós, como igreja presbiteriana, precisamos voltar-nos a orar mais. E lembrando que nos primórdios dos pais da igreja, dos reformadores, pré-reformadores, nós temos a história de homens que tinham a cabeça com a teologia, uma boa teologia, uma boa prática cristã, mas tinham um coração cheio e fervoroso. E parece que nós delegamos essa questão para outras denominações. Mas não, você como presbiteriano tem que ser um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher de oração. E nesses cenários em que nós estamos vivendo, à medida que formos pessoas cheias do poder de Deus por meio da oração, certamente, irmãos, a nossa comunhão com Deus e o nosso testemunho cristão se elevará consideravelmente. Alguns tipos de oração que podemos encontrar nas Escrituras. É fato que no nosso dia a dia, nas nossas comunicações, marido, mulher, pais e filhos, nós não conversamos só sobre um assunto. Nós conversamos sobre vários assuntos. Temas diversos, aspectos, economia, alimentação, diversão, política, saúde. São vários os temas que nós conversamos uns com os outros. E com Deus também não é muito diferente. Nós podemos conversar com Deus sobre todos os assuntos, aqueles os quais nós não temos, inclusive, coragem de falar com outras pessoas, mas podemos falar com Ele, Deus, que Ele nos escuta. Por isso que nós temos que entender que há vários tipos de oração. Temos a oração de adoração, onde naquele momento você exalta o caráter de Deus pela imensidão, pela perfeição, pela beleza da criação de todas as coisas que Deus fez, aquilo que Ele é, desfrutarmos dessa delícia da presença dEle. E quando nós adoramos a Deus por meio da oração, quando nós ressaltamos a natureza desse Deus santo, grandioso, nós vamos desfrutar dos benefícios espirituais da grandiosidade desse Deus. Orações de ações de graças, naquelas orações onde você agradece nominalmente as bênçãos que Deus tem derramado sobre você. E todas as bênçãos que Deus derrama sobre as nossas vidas são manifestação da sua misericórdia. Quando nós olhamos lá o Salmo de número 103, verso de número 2, vamos ler junto. Salmo 103, verso 2. 103, 2. Vamos lá, juntos? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Bendizer. Aqui nós entendemos que o salmista ele está num solilóquio, numa conversa consigo mesmo, numa conversa com a sua própria alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, fale bem de Deus, exalte a Deus. Aí ele vai reconhecer a grandiosidade dos feitos de Deus e não esquecer. E, gente, como a gente tem facilidade para esquecer de coisa boa. A gente tem uma facilidade de lembrar de coisa ruim e falar das coisas ruins. Mas como a gente precisa da graça do Senhor para nos lembrarmos das coisas boas que Deus tem feito nas nossas vidas. E dentre elas, o fato de nós estarmos vivos, o fato de nós respirarmos, o fato de termos saúde, o fato de você conseguir sentir o cheiro, o aroma, você enxergar, você tocar alguma coisa. Sabe por quê? Porque você só dá valor para uma das partes do seu membro do corpo quando ele está gritando. E ele grita quando ele está doente. Quando você sente alguma parte do seu corpo, é porque tem doença, é porque tem problema.
E quando você vê que está tudo normal, não está sentindo nada, embora algumas doenças sejam silenciosas, parece então que nós precisamos entender que toda ação realizada em nosso organismo, de maneira natural, é graça de Deus, é bênção de Deus. E por isso nós temos que ser gratos a Ele. Então, ações de graças é reconhecer cada detalhe das ações de Deus sobre a nossa vida. E muitas vezes nós não temos sido gratos a Deus tanto quanto deveríamos. E o salmista fala: não esqueças de nenhum só. Benefício é um bem que eu recebo, benefício é uma graça que eu recebo, é um favor que eu recebo, e não recebo de homens a princípio, recebo de Deus. Deus pode até usar pessoas para nos abençoar, mas a princípio a existência é um dom, é uma graça que vem de Deus. Terceiro, oração de confissão, oração de adoração, oração de ações de graças, oração de confissão. É aquela onde a gente reconhece diante de Deus as nossas mazelas. Salmos 32, Salmos 51, mazela, imperfeição, os nossos pecados, nossas fraquezas, onde nós reconhecemos a divina misericórdia do nosso Deus. C.S. Lewis, ele tem a seguinte frase: todos nós pecamos, todos nós temos pecados suficientes para sermos intragáveis. Ou seja, ele fala assim: olha, todos nós temos pecados e vai nos deixar numa condição horrível, de feiura, de mazela, intragável, uma coisa que não é digerida, não dá para aceitar. Mas quando nós nos aproximamos diante de Deus, por meio da confissão, de abrir o nosso coração, de rasgar o nosso peito e falar das nossas imperfeições, Deus está disposto para nos ouvir. Sabe por quê? Porque nem todas as pessoas estão dispostas para aceitar os nossos erros. Se cada um de nós aqui começar a falar do próprio defeito, você, nossa, achei que você era diferente, não é assim? Nossa, achei que você não era assim. E aí é bem provável que na nossa mente seletiva a gente comece a segregar o outro por conta dos defeitos, por conta das faltas de virtudes, de pecados, de fragilidades que o outro tem. E aí por isso que nós temos uma grande facilidade de julgarmos uns aos outros segundo o nosso padrão. Mas Deus, irmãos, Ele não age assim conosco. Deus não nos julga conforme o padrão humano. Deus nos julga conforme o padrão dos seus atos de misericórdia. E esse Deus que se manifesta assim, Ele está disposto a nos ouvir quando nós pecamos, quando nós falhamos, acerca dos nossos erros, quaisquer que sejam os nossos erros. Se nós olharmos a história de alguns pais, alguns patriarcas, a história deles é marcada por fragilidades, por pecados diversos. Se nós olharmos para a vida de alguns personagens do contexto do Novo Testamento, dentre eles o apóstolo Pedro, que negou o Senhor Jesus de maneira veemente, categórica, afirmativa: eu não sei, não conheço, nunca vi. Imagina você, nós por muito menos, quando estamos na rua e alguém passa e finge que não vê a gente não sente mal? Você não sente mal quando isso acontece? Você está passando, a pessoa está quase esbarrando em você e ela está fingindo que não está te vendo. Aquilo já não deixa você uma situação ruim? Imagine então, você diante do fato de que Deus, Ele sabe quando nós falhamos, quando nós erramos. E a despeito disso, Ele está disposto para nos ouvir. Ouvir homens e mulheres que têm um coração quebrantado e reconheçam as suas falhas. Por isso, irmãos, nós temos esse tipo de conversa, possibilidades que o próprio Deus abre para essas conversa onde nós adoramos, onde nós temos gratidão, conversa onde nós confessamos, conversa onde nós extravasamos a nossa alma
E parece-me que nesse extravasamento é quando você derrama a alma perante o Senhor. E um dos conceitos bíblicos sobre oração é exatamente se derramar a alma diante de Deus, uma hora solene, numa hora de quebrantamento. Nós temos um grande exemplo disto na figura de Ana. Na última quarta-feira eu falei sobre Ana aqui em nossa igreja. Falei sobre Ana, e que Ana tinha grandes obstáculos os quais ela estava enfrentando. A sua rival Penina, o contexto do marido que estava achando que ela estava em uma situação de embriaguez, o sacerdote, e bem como cenário da própria esterilidade de Ana, ela tinha vários momentos, várias questões de oposição. E quando Ana estava no templo, irmãos, a Bíblia diz que Ana derramava o seu coração diante de Deus, mas só que só internamente. Internamente. Diz que Ana chorava diante do Senhor, apresentava a sua queixa diante de Deus, por conta da sua rival, por conta da sua dificuldade de ter filho, por conta do fato de que foi vista como alguém embriagada. Ana estava derramando a sua alma diante do Senhor. E Ana chorou e apresentou a sua queixa diante de Deus. Irmãos, quantos de nós certamente precisaria ter esse momento pessoal, no contexto do quarto, da casa ou do templo, e fazer desse momento um momento de quebrantamento, de apresentar a nossa alma, de derramar a nossa alma diante de Deus. Oração é isto. Oração tem a ver, irmãos, com o fato de que nós precisamos olhar para o Senhor Jesus nos convidando, quando Ele diz: vinde após mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E quando você está cansado, você está sobrecarregado, esse fardo de lutas, de enfrentamentos, de dificuldades, de oposição, de perseguição, a gente apresenta, a gente joga o fardo. Senhor, está aqui, eu não aguento carregar. Toma isso para mim, Senhor. E quantas vezes, irmãos, nós precisamos apresentar diante de Deus esses fardos? Oração também deve ser entendida como oração de intercessão. Oração de intercessão tira os olhos dos nossos próprios problemas para enxergarmos também as dificuldades dos outros. Orar em favor do sofrimento alheio, dos problemas alheios e das necessidades alheias. E Jesus orou por Pedro. Jesus, quando intercede por Pedro, ele ora por Pedro, dizendo: olha, roguei por ti para que Satanás não vos peneirasse. Jesus intercedendo por Pedro. Nós temos a intercessão como uma oportunidade de orar por pessoas que carecem. A intercessão não é uma escolha. No entanto, o apóstolo Tiago vai dizer assim: orai uns pelos outros. Então, você que é crente, você que quer trabalhar a sua devoção, a sua comunhão, não deve olhar tão somente para você num olhar egoísta, tal qual o fariseu que batia no peito: graças te dou, porque não sou como os demais pecadores. Isso aí é farisaísmo, isso aí é hipocrisia, e Deus não está nem disposto a ouvir quem só pensa em si mesmo. E aqui, irmãos, nós olhamos para o próprio Jesus intercedendo por Pedro, o apóstolo Pedro ensinando, o próprio Jesus nos orando, até para extrapolar não somente aquelas pessoas que têm dificuldades, mas ele fala assim: orai pelos que vos perseguem. Orar por quem é contra nós, ou quem a gente pensa que é contra nós. É uma disciplina pessoal, irmãos, estarmos orando em circunstâncias assim. E às vezes a gente tem que entender nesse cenário da vida quais são aqueles que para nós têm se demonstrado como opositores, quer seja na família, quer seja no ambiente eclesiástico, quer seja no ambiente social. E aí, ao invés de nós tomarmos críticas sobre esses indivíduos, o que nós temos que fazer?
E nós estamos hoje vivendo um tempo de polarização no mundo, onde nós temos que entender aquilo que Paulo fala, da necessidade de orar por todas as pessoas investidas de autoridade, porque a oração é o caminho para que nós tenhamos vida tranquila e moderada. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem afasta de mim a sua graça. Oração de lamentação. Nós temos um livro todo na Bíblia que é um texto de lamentação. Livro de lamentação, Lamentações de Jeremias, capítulo de número 1, verso 22, quando o Senhor nos ensina acerca das misericórdias do Senhor, que renovam-se a cada manhã, e são elas a causa de não sermos consumidos. Jeremias está escrevendo a sua oração e apresentando a sua lamentação diante de Deus, de um cenário de oposição, e nós vimos aqui, bem como entre o mês de março e abril, as pregações sobre Jeremias, o quanto o profeta chorava pelo distanciamento daquele povo de Deus. O povo estava dando as costas para Deus, não queria saber de Deus, e Jeremias está chorando, porque durante os 23 anos de ministério dele, no contexto de Judá e de Jerusalém, pregando ao povo que deveria conhecer a palavra de Deus, mas o povo estava de costas para Deus, dizendo: nós não queremos o seu Deus, nós não queremos a lei, nós não queremos absolutamente nada disso. E Jeremias está lamentando. É por isso, irmãos, que nós temos que olhar sempre para o nosso cenário e ver motivos dos quais nós temos que estar chorando diante de Deus. E é pela oração. Raquel lamentou a morte dos inocentes. Raquel chorava porque os seus filhos já não mais existem. Uma metáfora, uma referência de Raquel, né, como a mãe das 12 tribos, e que agora o povo foi levado do cativeiro para o cativeiro babilônico, e a metáfora do texto é porque o túmulo de Raquel ficava em Ramá. E Ramá era um trajeto da Babilônia para Israel. Era como se Raquel estivesse vendo os seus filhos levados como escravos, os hebreus levados como escravos para a Babilônia. E aí diz o texto, que é citado também no contexto do Novo Testamento, é Raquel chorando, lamentando, porque os seus filhos já não mais existem. Lamentação de Jesus, irmãos. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis vos abençoar e vos ajuntar, como a galinha ajunta os seus filhotes, mas vocês não querem. Jesus dando uma palavra de lamento por conta de Jerusalém. Irmãos, a oração de súplica são aquelas orações os quais apresentamos diante de Deus os nossos pedidos pessoais, familiares, comunitários, nossos pedidos costumeiros, esporádicos, onde nós buscamos uma intervenção amorosa de Deus, tal qual no contexto do livro de Lucas, quando Zacarias ora por Isabel, contexto da sua casa, orando pela esposa, para que a esposa pudesse conceber filho, e ela concebe João Batista. Zacarias, um homem cheio do Espírito, Isabel cheia do Espírito, e João Batista já no ventre, cheio do Espírito. Oração de súplica: Deus, tem misericórdia da minha casa. Irmãos, portanto, orar não é uma opção para ser descartada por nenhum crente. Eu brinco que muitas vezes nós temos nas nossas igrejas os crentes 6 horas, né? O crente 6 horas é aquele que está sempre assim: 6 horas por mim. Mas ele mesmo não ora. 6, né? Uma redução linguística, 6 horas por mim. Mas eu mesmo não oro. E aí eu fico extremamente constrangido, e digo isso assim de cátedra, porque quando eu fui na Coreia do Sul e vi a igreja presbiteriana sendo uma igreja fervorosa na oração, eu falei: Deus, tem misericórdia da igreja do Brasil, tem misericórdia da igreja brasileira,
Porque a gente gosta de cantar, de fazer festa, mas a gente não gosta de orar. A gente acha a oração chato. Reunião de oração, se fosse tão boa, não teria 10, 15 pessoas. É sinal que a gente não valoriza oração. Oração é para os velhos, é para as irmãs do Coquinho, que o pessoal de São Paulo fala. As irmãs do Coquinho é que tem que orar. Os jovens não oram, os adolescentes não oram, ninguém ora. E aí, irmãos, nós temos uma descrição nas Escrituras de que havia, no contexto de Israel, a necessidade de alguém que se colocasse na brecha. E colocar-se na brecha é colocar-se diante de Deus em oração. Não havia uma pessoa sequer que se colocasse na brecha. E na metáfora é uma referência que os muros de Jerusalém estavam todos destruídos, buracos, e muitas vezes os israelitas eles tinham que colocar o seu próprio corpo naquele muro, naquele buraco do muro, para defender os seus patrícios. E se colocar na brecha, nessa metáfora aqui, não havia intercessor, alguém que se colocasse naquele lugar para orar, para interceder e para buscar o Senhor. Por isso, irmãos, precisamos entender que esse ter cuidado consigo mesmo e com a doutrina é ter cuidado também com a vida de oração. É cuidar da vida de oração. Quando nós abrimos o nosso coração diante de Deus, o direito à súplica, peça sem constrangimento, apresente-se diante de Deus, não é necessário substituir a súplica pelo louvor. É Deus quem abre a porta da oração e diz: pede-me o que quiseres que eu te dê. 1 Reis, capítulo de número 3, verso 5. Ou quando Jeremias, capítulo de número 33, 3 diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei cultas que não sabes, que você não sabe, mas que você vai tê-las sobre a sua vida à medida que você orar. Deus vai revelar e vai abrir os seus olhos, descortinar diante de você algum cenário que você não está percebendo, mas é pela oração. E eu fico olhando para textos como esse e fico: Deus, quantas coisas nós poderíamos estar tendo entendimento e a revelação do alto de Deus sobre a nossa vida diante da sua palavra, em situações que às vezes nós olhamos de maneira obscura, não conseguimos enxergar, nossos olhos estão vendados. Por quê? Porque nós não oramos, porque oramos pouco, porque não damos valor à oração. Portanto, irmãos, oração tem todas essas importâncias. Na oração, nós podemos ter alguns sims, na oração nós podemos ter alguns nãos, na oração nós podemos ter alguns espere. Alguns sims. Quando nós oramos e temos nas Escrituras esses sims, são quando você ora conforme a vontade de Deus e no querer de Deus, Ele aprova aquilo que Ele tem para a sua vida. Ele diz sim de maneira clara. Israel clamou contra a dura servidão de Faraó e Deus ouviu. Êxodo capítulo de número 3. Deus ouviu a oração por conta da acusação dos exatores, dos egípcios que estavam veementemente contra o povo hebreu, massacrando, destruindo, maltratando. Deus ouviu, o povo clamou ao Senhor e Deus ouviu. Levantou Moisés, levou um tempo, mas Deus ouviu. Deus disse sim. Quando nós temos, irmãos, outros momentos nas Escrituras, quando Moisés intercede pelo povo, para que Deus conduzisse o povo, texto de Deuteronômio, capítulo de número 26, Deus se revelasse, e na sua resposta, Deus, de maneira teofânica, se mostra presente. Durante o dia, coluna de nuvem. Durante a noite, coluna de fogo. Se o povo queria que eu me revelasse a eles, eu estou aqui. Algo surpreendente. Irmãos, Salomão implorou para que Deus pudesse abençoar o templo de Jerusalém, e Deus o ouviu.
Deus, quando nós olhamos para o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, 14, se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, né, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra e farei ouvir a oração que se fizer nesse lugar. Deus ouviu, Deus está dizendo sim. Em vários salmos, irmãos, Salmos 4, Salmos de número 5, vários salmos nós vemos Deus agindo de maneira rápida, dizendo sim, eu estou abençoando, estou aqui para cuidar de vocês. Ezequiel orou ao Senhor quando veio aquele momento de doença sobre a sua vida. Estava confinado. E foi tão imediato que o profeta Isaías deu o recado para Ezequiel e foi embora. Então, antes de sair do palácio, Deus já deu uma resposta para Isaías. Vai lá e fala com o rei Ezequias, que eu vou estar aí, mas quanto tempo de vida? 15 anos de vida. Foi rápido. Voltou e falou, põe ordem em tua casa, porque certamente morrerás. Agora Deus dá mais 15 anos de vida para ele. Irmãos, Deus disse sim. Quais foram os momentos da sua vida que Deus disse sim? Você reconhece isso? Você tem sido grato a Deus por esses momentos que Deus disse sim? Quais os momentos que na igreja do Vale Deus disse sim para a igreja? Porque Deus ouve as orações comunitárias naquele pedido que é para o benefício da sua igreja, do seu povo, dos seus filhos que estão em determinado canto da terra, em determinado lugar, em determinado espaço. Irmãos, há momentos que Deus diz não. Deus diz não. Não poucas vezes Deus diz não. Deus disse não para Moisés. Quando Moisés implorou ao Senhor a permissão para passar o Jordão e ver a terra da promessa, e Deus disse, Moisés, basta, não. Não. Deus disse não para Davi, relacionamento com Batseba. Após nasce uma criança, a criança está enferma. Davi se coloca diante de Deus em oração e clama ao Senhor por alguns dias e vai buscar. Ele sabe que só Deus poderia intervir. E o texto, irmãos, lá de 2 Samuel capítulo 12, verso 15 ao verso de número 30, ele está pedindo a Deus pela vida da criança, ele ora, ele faz jejum, e Deus diz, não, essa criança não vai viver. O ciclo de vida dela vai ser curto, não vai viver. Paulo, sabendo que havia limitações no desenvolvimento do seu ministério, e por causa disso ele pede 3 vezes que Deus lhe tirasse alguma coisa que lhe impedia e que trazia grande sofrimento, entendo eu, tanto físico quanto emocional e espiritual. Ele pede 3 vezes, Senhor, afasta de mim, Senhor, tira de mim, não dou conta, Senhor. E Deus diz, não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmãos, Agostinho de Hipona, bispo de Cartago, antecessor da teologia reformada, o que se entende é que os reformadores, dentre eles João Calvino, Martinho Lutero e outros mais, buscaram na fonte da teologia de Agostinho de Hipona, que viveu entre 347 aproximadamente, 374, e que buscou nele a fonte dos ensinamentos que nós temos hoje como teologia reformada. Ele diz assim, não te aflijas se não recebes imediatamente de Deus o que lhe pedes, pois Ele quer fazer-te um bem ainda maior por sua perseverança em permanecer com Ele em oração. Ele quer que nosso desejo seja provado na oração.
Assim, Ele nos prepara para receber aquilo que Ele está pronto para nos dar. Ele está dizendo, olha, quando você ora e Deus não atende, Deus quer trabalhar a sua perseverança. Irmãos, aí a gente vai concluindo com algumas questões. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem afasta de mim a sua graça. Oração é o termômetro da sua vida espiritual, que nenhum de nós, e aí eu aqui como pastor, o Emerson como presbítero, os demais irmãos como presbíteros, nós temos na nossa Constituição aquilo que a gente chama de fórum íntimo. Fórum íntimo, que é você e Deus, e que nenhum de nós vai poder julgar. Eu não posso, os presbíteros não podem, o presbitério não pode, o sino não pode, o Supremo Conselho não pode. É uma questão de fórum íntimo. Pensamentos, ideias, questões as mais diversas, que é você e Deus, e que ninguém vai entrar no meio. E uma das coisas que ninguém vai entrar no meio, sabe o que é? É a sua vida de oração. Eu não posso entrar nesse meio. Os presbíteros não podem entrar no meio. O conselho não pode entrar no meio. O presbitério não pode entrar no meio. A sua esposa, seu marido, seu filho não pode entrar no meio. Ninguém pode entrar no meio, porque é você e quem? E Deus. Fórum íntimo. E nesse aspecto, irmãos, nós precisamos entender assim, que à medida que a palavra está sendo pregada e ensinada, é uma oportunidade da gente alinhar, corrigir e aprender para fazer da forma correta. E aí, quando nós olhamos para a vida de Daniel, Daniel orava pelo menos 3 vezes ao dia. Uma das coisas que nos chamou a atenção quando nós estávamos em Moçambique, 2007, quando nós fomos em Moçambique, é que Moçambique é um país socialista. E Moçambique tem muitas mesquitas muçulmanas. Você está andando na rua, e vez por outra, as mesquitas davam um sinal. E o que acontecia? À medida que dava o sinal, os islâmicos, o que eles faziam? Paravam, iam fazer as suas preces voltadas para Meca. Onde a pessoa estava, ela parava para fazer as suas preces. No contexto de Israel, é uma prática também dos judeus pararem lá no Velho Testamento, quando havia o toque do shofar, uma preparação para um ato de guerra, mas eles também têm o hábito de parar para oração. Os muçulmanos da concepção islâmica ao Corão, os judeus, Torá, né? E Jesus nos ensina tanto sobre oração dentro do livro de Lucas, e nós não temos aprendido e aplicado sobre oração tanto quanto talvez deveríamos, tendo como referência a vida de Jesus e a igreja neotestamentária. Por isso, irmãos, fica para nós um desafio. Há uma frase de Martim Lutero que diz assim: é preciso orar como se todo trabalho fosse inútil e trabalhar como se todo orar fosse em vão. Nos mostra que é preciso ação, mas é preciso oração. Mas tem hora que parece que nós estamos orando e não está acontecendo nada. Parece que nós não estamos vendo nada. Martim Lutero então está dizendo, é preciso orar como se todo o trabalho fosse inútil. E trabalhar como se todo orar fosse em vão. E há uma segunda frase de Santo Inácio de Loyola, que diz assim, essa frase é muito interessante, se você puder anote
Anote essa frase, grave essa frase. Devorar como se tudo dependesse de Deus. E trabalhar como se tudo dependesse de mim. Porque às vezes nós oramos e não fazemos nada. Queremos ver um cenário mudado. Eu estou orando. Mas o que você está fazendo? Nada, então não vai acontecer nada. E ele está dizendo assim, devorar como se tudo dependesse de Deus. E devo trabalhar como se tudo dependesse de mim. Portanto, irmãos, alguém já disse que a oração não substitui a ação, mas é uma ação insubstituível à oração. A frequência da oração, como disse, Daniel orava pelo menos 3 vezes ao dia. Ele apresentava diante de Deus as suas queixas. E nós precisamos também, tal qual Daniel, apresentar diante de Deus as nossas orações. A oração, ela nos aproxima de Deus e ela é o termômetro da nossa comunhão com Deus. E lembre-se que no final das contas, no final de tudo, o que vai valer é a sua intimidade com Deus. O que vai valer não são as nossas funções eclesiásticas, não são os conhecimentos que nós agregamos ao longo da nossa caminhada, mas vai ser a sua comunhão com Deus. E tomara a Deus que nos estreitemos dia a dia na nossa comunhão com o Senhor, e nesse estreitamento com a nossa comunhão com Deus, o Senhor nos abençoe de maneira gloriosa, nos presenteie com a coroa da salvação. E por isso, irmãos, é preciso que nós estejamos intensificando a nossa vida de oração. E aí Jesus e os apóstolos nos ensinam: orai sem cessar. Este orar sem cessar é um estado de vigília. Você pode até falar assim comigo: pastor, mas eu não consigo ter aqueles 3 momentos de oração durante o dia, manhã, meio-dia, final da noite, tal qual os judeus. Mas, irmãos, é possível que nós tenhamos uma constante comunhão com Deus, e onde, a despeito de qualquer lugar que nós estivermos, nós estamos em espírito de oração. Em qualquer lugar que nós estivermos. Você está na cozinha, sua mente está ligada nas coisas de Deus. Você está no seu trabalho, sua mente está ligada nas coisas de Deus. Você está vendo um filme, mas observando ali princípios que possam trazer benefício também para o seu aprendizado. Bem como momentos de lazer, de contemplação. A primeira vez que eu fui com o Everton lá na Serra do Rola Moça, o que a gente fez lá, Everton? Nós fomos lá em cima, não conhecia. Aí contemplando aquela... Everton, vamos orar aqui? Eu, Vanessa, Everton, Natan. E a gente orou. Onde você estiver, você pode até não falar, viva a voz, lá dentro. A oração, irmãos, não muda Deus. A oração muda quem? A gente. Então, se você não for uma pessoa que ora, é bem provável que muitas mudanças espirituais estão para trás, porque você não ora, não está conectado, não está na intimidade, não está discernindo as questões espirituais. E só reserva a oração para o dia do culto, a hora do culto ou a hora do almoço. E isso é errado, não é certo. É por isso que a oração, estado de vigília, é essa onde nós entendemos que o diabo está com um leão ao nosso derredor, procurando alguém para devorar. Mas sabemos também que nós temos dentro de nós o leão da tribo de Judá, que é Jesus, que é o seu Espírito, que é a sua palavra, que nos capacita a viver e a fazer aquilo que é necessário. Porque aí nós vamos entender aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12:12. Aquele que está em pé e não cair é somente por meio da oração.
Se a gente estiver fraco, vai cair. Por isso, os escândalos, os pecados, os relacionamentos quebrados, porque nós, às vezes, não estamos nesse espírito de oração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude a, principalmente, sermos homens e mulheres de oração, a despeito da idade que nós tenhamos. E não deixe a velhice chegar para que você possa orar. Sobretudo você que é adolescente, você que é jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias, os quais digas, não tem neles prazer. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém?